Olá, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma série de mensagens do livro de Josué. Chegamos aqui agora no capítulo 11, né? Na 12ª série, no 11º capítulo. E coisa linda a gente vê o Senhor fazer neste capítulo, quanto ensinamento, quanto detalhe tem, qual é a riqueza, né, que o Senhor traz para nós através deste capítulo 11. Né, o capítulo 11 ele tem 23 versículos, né? Eu peço novamente, encarecidamente, que vocês leiam o texto na sua casa. Eu vou estar só fazendo um breve resumo do capítulo, mas você senta, a hora que você for ler o vídeo, ouvir o vídeo, ver, assistir, você assiste, depois você leia na sua casa o livro, e eu creio que o céu vai se manifestar, vai se revelar mais e mais a tua pessoa. Amém? Nós viemos do capítulo 10, né, daquele rei Adoni-Bezeque, que fez ali guerra contra Josué, junto com seus, né, juntou uns reis, 5 reis, e foram ali, e Josué ganhou a guerra, né, nós vemos ali que o Senhor parou o sistema da terra toda, a rotação da terra, né, para dar vitória, foi um grande milagre que o Senhor fez, depois teve chuvas de pedra, grandes coisas o Senhor fez e Josué venceu a guerra. Então, Josué ele já venceu o centro de Canaã, né? Ele pegou ali as cidades importantes de Canaã, como Ai, Jericó. E agora, no capítulo 11, um outro rei vai se levantar contra a vida de Josué. Nós vamos ver aí do versículo 1 ao versículo 5, um rei chamado Jabim. Esse rei, ele vai mandar mensagens a outros reis para que se levante contra a vida de Josué, para que se levante para guerrear contra Josué. Esse rei, ele pega ali o exército todo do norte, ali do lado norte de Jericó, para que vá para a guerra contra Josué. A gente vai ver aí do versículo 1, desculpa, ao versículo 5, ele montando, né, tendo convite à construção do exército, porque o 3 vai dizer assim, ó, o cananeu do Oriente, do Ocidente, ao Amorreu, ao Eteu, o Ferezeu, o Jebuseu nas montanhas, o Eveu. Então, quer dizer, ele está chamando o povo. A Bíblia, o 4 vai dizer assim, na parte B do versículo: em multidão como areia que está na praia do mar, muitíssimos cavalos e carros, desculpa. Você vê que era, que era muita gente, que a areia do mar não se dá para contar. Então, quando a Bíblia ela usa essa fala como areia da praia, areia do mar, é porque era uma multidão que à vista você não se perdia, não se contava, né? E a Bíblia vai dizer que é esse exército que veio lutar contra Josué. E aí, do 6 até o versículo 9, nós vamos ver primeiro Josué temendo. Por quê? Porque esses exércitos, além de ser um exército, ser muitos, como diz a palavra, igual a areia da praia, ainda eles tinham algumas tecnologias da época. Qual era a pastora deles? Eles tinham carros de guerra. Esses carros de guerra, eles eram feitos de madeira, tinha 2 soldados em cima deles que andavam neles, mas ao lado, na lateral deles, tinha um pino de ferro. E esse pino, aonde ele passava, além dele matar pessoas, machucar, ele ia arrancando tudo que ele passava pela lateral dele. E eles ainda tinham, fora os armamentos de guerra, ainda esses carros de guerra, que era, né, tinha os carros de madeira, que a cavalo, mas Josué não tinha nada disso. Josué não tinha nada disso. Josué só tinha fé e a convicção de que Deus seria com ele. Por quê? Porque no 6 o Senhor se apresenta a Josué.
E eu digo para que o Senhor falar para Josué não temer, é porque realmente ele estava temeroso. E Deus vai dizer para ele: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo. Olha que interessante. Deus dá uma ordem a Josué. E a ordem que Deus dá para Josué é assim: ó, não pegue ferramenta deles. Não temas, a guerra é sua, vou te dar a guerra. Só que após a guerra você vai queimar os carros deles. Os cavalos dele, como diz aqui, né? Deixa eu achar que é onde eu li, o 6, aleijarás, quer dizer assim que Josué, ele ia cortar os tendões das patas daqueles cavalos. Eles não iam mais conseguir andar. E, em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: você não vai precisar guardar armamento deles, você não vai precisar pegar nada de armamento deles, porque você guerreará com as armas que eu te der, com aquilo que eu te direcionar. Olha que interessante, a gente vê isso mais para frente quando Davi vai lutar contra Golias, e Saul também diz para Davi: coloca meu armamento, minha armadura, e não dá certo. E Davi vai com um alforge, com 5 pedras, né, um estilinguezinho, e aí que Davi vai ganhar a guerra. Então, a primeira revelação neste dia, para mim, para a tua vida, através do capítulo 11, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado por esses dias, que área da tua vida é, espiritual, financeira, sentimental, mas você não vai guerrear com a arma do teu inimigo, você vai guerrear com as armas que Deus te der, com as armas que Deus te direcionar, com aquilo que Deus te mostrar. Olha que interessante, Deus não colocou arma nas mãos de Josué, Deus não fez carros para Josué, mas Deus falou para Josué: não temas, que hoje eu te dou eles, e o carro deles você vai queimar, os cavalos deles você vai aleijar, você vai arrancar os tendões, vai deixar aleijado. Por quê? Porque você não precisa da arma do teu inimigo. Irmãos, nós não precisamos descer no nível daquele que se levanta contra nós. Nós não precisamos mudar o nosso caráter, a nossa forma de guerra contra aquele que muitas vezes, mas se ele me afronta, eu afronto ele também. Mas se ele fala, eu falo também. Mas nós não precisamos igualar, porque em nós o Senhor está conosco e o Senhor, ele é superior. O Senhor, ele é grande. O Senhor, ele é forte, temível. Então, o Senhor não precisa se rebaixar o inimigo. E nós não guerreamos sozinhos. Talvez nós, por nós mesmos, nós nos rebaixaríamos. Mas o Senhor que está conosco, a presença de Deus que carregamos, não precisa se rebaixar. Ela é superior. O Senhor é superior. A presença de Deus é superior. Então, o Senhor sabe como massacrar o nosso inimigo. O Senhor sabe como derrotar. O Senhor sabe como aleijar, como queimar, como parar. E é isso que o Senhor está dizendo a Josué nestes versículos, né? Que esta batalha, o Senhor ia ser com ele. E o Senhor vai dando as instruções para Josué, né? Do 9 até o 15, o Senhor vem dando as instruções a Josué, vem falando para ele. Aqui no 13 ele vem falando: tão somente não queimar os israelitas as cidades que sobre os seus outeiros, a não ser a Zora a qual Josué a queimou. Então, quer dizer, o Senhor vem falando aqui para Josué quais as cidades que ele tinha que queimar, o que ele tinha que fazer, e Josué vai obedecer. Olha o que o 15 vai dizer: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara. Você vê que Josué, ele acabou com aquele reino todinho do norte, ele ganha a batalha segundo a ordenância de Deus, a obediência ao Senhor. Aí nós vamos ver aqui do 16 ao 23 o que? O resumo dessa guerra.
a finalização dessa guerra, né? Mas há alguns pontos finais nesta guerra interessante, como o versículo 20, que o Senhor vai dizer assim: porquanto o Senhor vinha endurecendo de seus corações, porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações. Vinha do Senhor o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos, e não achasse piedade alguma, mas para o destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Você vê que o Senhor, ele permite o endurecimento do coração daqueles homens. Era o próprio Senhor. A Bíblia que está dizendo que vinha do Senhor vinha o endurecimento do coração para que Josué ganhasse a guerra, para que eles fossem destruídos. Porque eles não queriam saber de Deus. Quem conhece o oculto, profundo, escondido das nossas vidas é o Senhor. Por isso nós, como seres humanos, não podemos julgar, não podemos falar. Mas o Senhor, ele sabe. Ele sabia que esse povo tinha um coração endurecido, não era um coração quebrantado, não queria se quebrantar. Então, o Senhor não permitiu que eles achassem o arrependimento da graça dentro deles. O Senhor não derramou graça sobre esse povo e permitiu que Josué os mandasse, os destruísse. E aí a Bíblia também vem falando nesse pedaço, né, sobre os gigantes que haviam também. Que eles ali, Josué também destruiu os gigantes que seriam os anaquins, né, nesse tempo, e a gente vai entender que os anaquins, lá na passagem de Moisés, no tempo de Moisés, eles chegam em Cades Barneia, que Moisés manda os espias espiar a terra, e o que eles vão falar? Que os cajuvas são bons, que a terra mana leite e mel, mas há gigante na terra, né? E esses gigantes, eles eram gigantes mesmo, porque eles tinham mais de 3.000 metros de altura. Eram homens altos, mas Deus deu a vitória a Josué. A Bíblia vai dizer que o Josué destruiu a maioria, alguns fugiram para as terras de filisteus, até mais tarde, lá em 1 Samuel, vai ser onde vai aparecer o tal do Golias, né, que vai ali afrontar Davi, que é um gigante filisteu, mas eles não eram filisteus. Josué colocou eles para correr, ó, há tempos atrás, quando eles aparecem depois lá no reinado de Saul. Mas muitos deles foram destruídos, porque para Deus não há pequeno, não há grande. Para Deus não há tamanho. O Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer. O que a gente precisa é simplesmente confiar. O que a gente precisa é simplesmente não temer. É crer que Deus, ele vai na nossa frente. Ele direciona as nossas guerras. Nós não precisamos pegar guerra do inimigo, nós não precisamos pegar armaduras humanas, ferramentas humanas para guerrear as guerras a qual o Senhor nos direcionará, a qual o Senhor nos orientará. Então, que neste dia os irmãos fiquem sabendo que do Senhor é a guerra, do Senhor é a peleja, Ele peleja por nós. E nós precisamos somente ouvir a sua voz, nós precisamos somente atentar à obediência daquilo que Deus nos direciona e fazer, porque como Josué, nós também vamos ganhar a guerra. Amém? Que os nossos ouvidos não estejam agravados, mas que os nossos ouvidos estejam atentos à direção de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Aqui nós encerramos a série do capítulo 11, né? A 12ª do capítulo 11. Você assiste, compartilha, ouve, deixa Deus tocar o teu coração, preste atenção naquilo que tá ouvindo, mesmo que você estiver fazendo algo, uma janta, lavando uma louça, às vezes coloca ali numa caixinha de som, às vezes na TV, mas fica com a sua mente voltada para aquilo que você está ouvindo, porque o céu tem mais a se revelar
para você, que esta palavra venha de encontro a alguma situação, venha de encontro a algum momento que você esteja vivendo e seja luz para o teu caminho, seja direção, que a hora que ela chegar, toda a escuridão caia por terra, que todo impedimento, todo embaraço, toda falta de visão, eu profetizo neste dia, caia por terra e você consiga ver as armaduras, as ferramentas que Deus tem te dado, que talvez aos olhos do povo não é nada, às vezes é um silêncio, é para ficarmos quietos. E aos olhos do povo, as pessoas pensam, no meio dessa guerra vai se calar, mas se foi Deus que mandou se calar, se cale, porque a vitória é certa, amém? Vamos orar nessa tarde? Soberano Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada vida, Senhor, que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir, que o Senhor venha de encontro. Senhor, como tu foste com Josué, Senhor, tu disse para ele não temer. Eu não sei, Senhor, qual é a circunstância, a situação que os meus irmãos que vão assistir, vão ouvir, estão passando. Qual é o temor, o medo, a aflição que talvez invadiram o coração deles. Talvez eles estão em meio de uma guerra igual Josué, perdidos, porque o inimigo vem com mais tecnologia, vem com mais ferramenta. Talvez o inimigo tenha mais, ó Deus amado, Deus, condições nesta guerra. Aos olhos humanos seria impossível nós ganharmos a guerra, mas o Senhor está conosco. Aos olhos humanos era impossível Josué ganhar esta guerra, mas o Senhor está com ele. E o Senhor vai dizer para ele, Josué, tu não vai só ganhar, como o Senhor, você vai acabar com as ferramentas deles. Você não vai precisar guardar, você não vai precisar trazer para que amanhã ninguém fale assim, agora está lutando com a ferramenta do inimigo, não. Você tem as suas próprias ferramentas. Senhor, se há alguém que vai assistir, ouvir este vídeo, que ainda não sabe quais são as suas ferramentas, se revele a ele, se revele a ela, mostre a ele. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra nesta tarde venha ser fortalecimento para a vida dos meus irmãos. Que essa série venha ajudar muitas pessoas, venha invadir muitos lugares, porque o Senhor é o Deus que sopra, o Senhor é o Deus que faz, e nós queremos ouvir a tua voz nesta tarde. Não é a voz da pastora Deise, mas é a voz do Senhor, é a tua palavra ministrada aos corações. Senhor, aqui nesta palavra também fala de gigante. Ah, Senhor, a qual era impossível, homens maiores, homens de mais de 3 metros de altura, como Josué ganharia, mas o Senhor estava com ele. Quando o Senhor está com ele, não há grande, não há pequeno, só há um, o Todo-Poderoso, aquele que fala e a terra tem que obedecer, aquele que tem todo o controle nas tuas mãos, aquele que pode todas as coisas, e nós cremos no Senhor. E eu quero, Pai, em meio a esta oração, Senhor, recitar o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a nossa luz, ó Deus amado, Deus querido, o Senhor é a nossa força. Nós não temos a quem temer, porque o Senhor nos deu a salvação. Senhor, eu creio, ó Deus amado, Deus querido, se tem alguém neste dia precisando de força, o Senhor vai ser a força dele através desta palavra. Nós já somos salvos, porque o Senhor já nos tirou da zona de perigo, daquele que queria acabar com as nossas vidas. E hoje, mesmo passando situações difíceis, mesmo chegando o dia mal, nós estamos com o Todo-Poderoso. Então não temos a quem temer. Senhor, guarda o teu povo, sê com eles, e que aqueles que começaram a série não venham desfalecer, mas venha continuar. E que, ó Deus, venha alcançar mais e mais vida, tudo para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, né? Até a próxima. Agora nós vamos para o capítulo 12. Vamos ver lá o que o céu tem reservado para nós neste capítulo 12, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever no canal. Quase travou a língua, né? Não esquece de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e de deixar o seu like lá, o joinha, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus.